a segunda leitura da Parashat de Kedushim, não façam estrago e falsidade no julgamento, não entorte um julgamento, não dê mais chance, aceite a sua face, ou seja, dá mais favorecimento para um pobre, também não honre o maior, o mais importante, e sim com justiça você vai julgar o teu próximo. Lotasso avel, essa expressão avel é uma expressão muito forte, vem ensinar que o juiz que entorta o julgamento, que estraga o julgamento é chamado de aval. Aval é tipo um nojento, uma coisa odiada, enojada, herem vetoivá, excluída e abominável, porque o avel é chamado de toivá em outros lugares, que toivá Hashem kolose avel, e a toivá, o abominável, também é chamado de excluído e enojado, como está escrito, não traga toivá para sua casa, que vai ficar herem shaketzen. Então, no momento que usou a expressão avel, já inclui todos esses adjetivos pejorativos. Não aguente a face, ou seja, não dê mais respeito para o pobre. Você não pode pensar assim, coitadinho, ele é pobre, o rico já tem a mitzvah de tzedakah, de sustentar ele. Então eu vou fazer no julgamento que ele vai merecer. Desse jeito ele vai receber de uma maneira mais limpa, com menos vergonha. Então não pode, tem que ser justiça. Se realmente ele merece, ele tem que dar o veredito de acordo com a verdade. Você não pode embelezar, você não pode respeitar a face de uma pessoa importante, ou seja, você não pode falar, já que ele é rico, ele é descendente de uma família importante, como é que eu vou envergonhá-lo? Vou falar que ele mentiu no julgamento, ele vai ver a sua vergonha? Talvez teria até um castigo por isso, por eu fazer isso. Por isso está escrito, não pode dar preferência para a pessoa importante se for a verdade, a justiça, a honestidade, que ele realmente está devendo, ele realmente está mentindo, então o juiz tem que fazer com a maneira 100% da verdade. Com justiça você vai julgar o seu próximo, como no sentido literal, de fazer literalmente a verdade. Outra explicação, aqui ele está querendo dizer justiça no sentido de coisas boas. Julgue o seu amigo por bem. É verdade que a gente tem que julgar pela honestidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que julgar as pessoas para o lado positivo. Você não deve ir fofocando no teu povo, você não pode ficar parado sobre o sangue do teu amigo, eu sou Hashem. O que quer dizer teler rahil, andar fofocando? Diz Urashi, porque o normal é que as pessoas que elas ficam contando intrigas e contando lashon hará, falando mal das pessoas, eles vão na casa dos amigos para saber o que aconteceu de mal ou que vão escutar de alguma coisa ruim que aconteceu, para poder contar na rua depois. Então por isso eles são chamados de olhei rahil, que eles andam, querendo falar, querendo pesquisar, querendo espionar alguma informação para depois passar. Essa seria a tradução da palavra rahil. Espimente belaz, que é espionar. Uma prova para isso é que a gente não encontra a palavra rehilut sem o andar. Sempre a expressão é junto com o verbo andar. Teler rahil, olhei rahil. As outras linguagens de lashon hará a gente encontra sem a expressão andar. Por exemplo, melashni basetereu, lashondre é uma linguagem falsa, uma linguagem errada, uma língua que fala coisas demais. Então, por isso que a gente vê que a palavra oler, o meiraguel, a pessoa vai e espiona, pega a informação para contar. Então, meiraguel, que é espionar, seria trocado por rochel, que é com kaf, porque o kaf se troca pelo gimel, porque a gente sabe que todas as letras que elas são da mesma expressão, que elas saem do mesmo lugar na boca, elas também se trocam na explicação. Por exemplo, o beit com pei, que é dos lábios, o gimel com kaf, com ruf, que é da garganta, o nun com lam, o zayin com tzadi, que é dos dentes, assim por diante. Então, vairagel beavdecha, que quer dizer, seria também que ele espionou ali, com uma trama para falar mal depois. Loragal alechonou, a mesma ideia. Então, o rochel também, a gente sabe que o vendedor ambulante é chamado de rochel, exatamente porque ele faz o quê? Ele vai procurando alguma mercadoria e ele vai andando e vendendo. Pessoa que vende bessamim, especiarias para as mulheres se enfeitar e se perfumar, então também é a mesma coisa. Como ela vai andando pelas cidades, é chamado de rochel, pela mesma expressão de rogel. A gente encontra também, quando a linguagem fala não pode ir lá dedurar, loteichlu kurtzin, fala de consumir kurtzin, ve'achlu kurtzayhon, que ele foi lá e dedurou, ele usa a expressão comeu um pedaço, comeu alguma coisa, comeu algo na casa do rei, ele foi lá e contou para o rei. Por que isso? Diz Urashi, parece aos meus olhos que o normal, a lei deles, o comum deles era comer na casa daquelas pessoas que aceitam os ditos, quem dedurava alguma coisa, eles comiam ali algum lanche, alguma coisa. Isso era uma maneira de mostrar que aquilo ali estava forte, que estava firme, aquela informação que estava sendo falada. E essa comida é chamada de achilat kurtzin, porque kurtzin, que é quando a pessoa pisca com os olhos, koretz, com seus olhos, dá a entender que, olha, aquela informação.
E assim também é o normal das pessoas que falam mal, ficam falando fofoca, que elas ficam dando indiretas, né, piscando, apontando, falando de maneiras para que as outras pessoas que estão ali presentes não vão entender só quem ele quer contar a informação. Então ele dá uma indireta, ele dá uma piscada, por isso usa linguagem kurtzin, que é a linguagem de koretz, que é piscar com os olhos. Você não pode ficar sobre o sangue do teu amigo, ou seja, você não pode ver ele morrendo e você pode salvar e você não faz nada. Por exemplo, ele está se afogando no rio, ou um animal feroz, ou um ladrão está vindo sobre ele, você não pode ficar simplesmente parado. Eu sou Hashem, fiel para pagar recompensa e também para castigar. Não odeie o seu amigo no seu coração, adverta o seu próximo e não aguente sobre ele o pecado. Ou seja, mesmo quando você vai advertir, tomar cuidado para não fazer um pecado envergonhando ele em público. Você não pode se vingar e nem guardar rancor dos teus filhos, do teu povo. Você vai amar ao próximo como a ti mesmo, a famosa regra Vehavta lecha kamocha, eu sou Hashem. O que seria não se vingar? Se você chega para a pessoa e fala, me empresta teu foice, e ele fala não. No outro dia ele vai lá e pede, me empresta tua marreta, teu martelo. Aí eu falo para ele, eu não vou te emprestar igual como você não me emprestou. Isso é chamado nekamá, nekimá, isso é a vingança. O que seria netirá, guardar rancor? A pessoa vai lá e pediu a marreta ou o martelo, ele falou não. No outro dia a pessoa vai lá e fala, me empresta o teu foice. Aí ele fala, olha, eu vou te dar aqui o foice. Eu não sou igual a você que você não me emprestou. Isso é chamado de guardar rancor, que ele guarda o ódio no coração, mas que ele não vai vingar, não vai fazer nada, ele vai guardar aquilo ali. Você vai amar ao próximo como a ti mesmo, disse Rebbe Akiva, essa é uma grande regra na Torá. Quando a gente ama ao próximo, a gente ama a alma, o espiritual de todos nós que é igual. E se a gente ama o espiritual, a gente vai dar muito mais vantagem para as mitzvot, para a Torá, do que para as coisas físicas, por isso que é uma grande regra da Torá. As minhas dogmas vocês vão guardar, quais são elas? Por exemplo, o teu animal você não pode cruzar com outras espécies, misturando. O teu campo você não pode semear com kilaim, ou seja, enxertando, misturando espécies. Uma roupa de kilaim, uma roupa que mistura o shatnez, que é o lã com linho, não pode subir sobre você, você não pode vestir ela. As minhas dogmas, quais são? Ele cita na continuação, né? Não poder misturar. Isso aqui é uma questão que não tem lógica. Por que não pode misturar lã e linho? Por que não pode misturar uma semente com a outra? Isso aqui é uma regra do rei que não tem lógica pra gente. Uma roupa de kilaim, por que está falando isso aqui? Porque está escrito em outro lugar, você não pode vestir shatnez, que é lã e linho junto. Então, será que a proibição da Torá inclui também pegar a própria tosquia do lã com o tufo do linho e misturar e já seria uma proibição? Então, por isso que fala beg, de uma roupa. E da onde a gente sabe, para incluir no caso dos levadim, aqueles tecidos que são muito firmes, muito duros, que são feitos com prensa, não são feitos com fiado e tramado. Então, da onde a gente sabe, a gente vai pegar a palavra shatnez, que a palavra shatnez ela é formada de três palavras. Shua, que é alisado, penteado, tavui, que seria afiado, feito fio, e nuz, que já é tramado tecido. Tem várias explicações aqui sobre esse Rashi, sobre essa parte dos levadim. De acordo com algumas explicações, querendo dizer o seguinte, de onde a gente sabe que teria a proibição miderabanan dos sábios, por ter um dos três etapas do shatnez, que seria shua, só porque foi penteado o lã e o linho, já é proibido derabanan dos sábios, mas não é uma obrigação da Torá. Para ser proibição pela Torá, tem que ser as três coisas, shatnez, também alisado, também afiado, também tramado, trançado junto. Diz o Rashi, eu digo que a palavra nuz é uma ideia de tramar, de trançar uma coisa com a outra, como a gente vê. Tistir seria misturar alguma coisa assim, como a gente encontra na Gemara, uma linguagem que fala sobre as frutas que elas estão murchas, que elas estão coladas uma na outra, que a gente traduz de linguagem de kimush, que é ficar murcho, mas tem a ver com a ideia de juntar uma na outra. Já por outra explicação, Menachem Mesruk, que é um famoso sábio da gramática, ele explicou que a palavra shatnez quer dizer unir lã e linho. Então, de acordo com essa explicação, qualquer tipo de mistura lã com linho já seria proibição pela Torá. Como a gente falou, tem várias opiniões, várias interpretações aqui sobre isso, qual é a proibição da Torá e o que é proibido pelos sábios na questão do lã e linho. E um homem que vai deitar com uma mulher, expelindo sêmen, e ela é uma escrava específica para alguém, ela não foi resgatada, não foi liberada, então vai ser uma advertência sobre isso, eles não vão morrer porque ela não foi liberada. Vamos entender do que está falando aqui. Nechrefet leish, que quer dizer que ela já está designada e reservada para uma pessoa. Diz o Rashi, eu não tenho uma outra palavra parecida com a palavra Nechrefet na Torá. Está se tratando aqui de uma escrava não judia, Canaanite, que ela está meia escrava e meia livre,
que ela ficou noiva para um escravo judeu, que a gente sabe que o escravo judeu é permitido de ter relação com a escrava, e aqui nesse caso ela está no meio do caminho, ela não foi resgatada, ou seja, ela foi, mas não foi, quer dizer, metade do valor dela foi pago e outra metade não. Resgate seria com dinheiro ou liberada com um documento que o dono fala, ó, você está livre. Então, nesse caso que chega um homem e tem relação com essa escrava, então, Bikoret é uma advertência, uma verificação, ela vai levar a chibatada e ele não. Por quê? O Beit Din vai verificar o caso para não dar pena de morte, porque já que ela não foi liberada, então o casamento dela não é o kedushin que ela teve, que recebeu do escravo judeu, não é um casamento, ela não é chamada de casada. Os sábios aprendem daqui que a pessoa que ela merece chibatada, ela deve ser lido os psukim, né? Deve ser lido bikoret no sentido de kra, de ler o psukim, que quando os juízes que estão dando o castigo de açoite, eles leem o versículo que fala que se você não cumprir a mitzvah, então Deus vai atingir, etc, etc. Que louco, ela não foi liberada e por isso que o homem que teve relação com ela não vai merecer pena de morte, porque não é chamado que ela está casada. Mas se ela já tivesse sido liberada, já não seria mais escrava, já seria já uma convertida. No caso, o casamento dela valeria e seria pena de morte se alguém tiver algum contato com ela. E ele vai trazer o seu Hasham, o Korban de Hasham para Deus, para a porta do Moed, uma oferenda de um carneiro como Hasham, como culpa do seu pecado. E o Cohen vai perdoar sobre ele com aquele carneiro do Hasham Beret Hashem, pelo pecado que ele fez, e vai ser perdoado para ele do pecado que ele fez. Aqui a gente vem em falar dessa linguagem que repete do pecado que ele pecou, vem incluir também o proposital, como sem querer nesses dois casos vai trazer o Korban de Hasham Shifra Harufá, para o perdão de ter tido contato com essa mulher que já estava designada para uma outra pessoa.